Olá, turma! Aqui é o professor Ednei Fernando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula do workshop online de formação de instrutores de primeiros socorros. Nós hoje vamos discutir aqui um assunto muito especial, que é sobre a Lei Lucas. Entender como que essa lei funciona, quais são os seus critérios, os seus aspectos regulamentares. Então, nosso bate-papo será em torno disso hoje aqui. É uma aula muito especial para você. Se você ainda não conseguiu fazer a inscrição no workshop online, nós vamos deixar o link aqui embaixo para que você consiga acessar a plataforma e fazer a sua inscrição. Da mesma forma, vamos deixar também o link de acesso ao nosso grupo de Telegram para que você participe e entenda o passo a passo desse nosso workshop online. Então, vamos ao assunto, vamos falar um pouco dessa Lei Lucas, entender como que ela funciona e como que ela pode nos beneficiar a sociedade e principalmente beneficiar esse público tão especial que é o público das crianças. A Lei Lucas, infelizmente, ela surgiu após uma fatalidade, né, que se deu aí com um garoto de 10 anos, que é o Lucas Begali Zamora, morador de São Paulo, a região de Campinas, que durante um passeio em 27 de setembro de 2017, um passeio escolar, ao comer um cachorro quente, acabou se engasgando aí com um pedaço desse alimento, tendo uma asfixia e infelizmente entrou em parada cardiorrespiratória. Após algum tempo foi socorrido aí para o hospital, passado 2 dias aí de internação, infelizmente ele entrou em óbito, né? Um garoto saudável que inclusive tinha canal no YouTube. Então na época isso foi muito comentado nas redes sociais, teve muita divulgação sobre esse fato, e um fato triste, né? E ele aqui nas imagens, né? Aqui a imagem do canal dele, ele fazendo lá a sua mídia no canal social, aqui ao lado de sua mãe, a Alessandra. Aproveito o momento aqui para deixar as nossas considerações, nosso respeito a toda a família. E também parabenizá-lo pela iniciativa de criar um projeto que pudesse através dessa fatalidade beneficiar tantas outras pessoas. Então deixamos aqui os nossos agradecimentos também a toda a família. A família aí, principalmente a mãe, né, os familiares, eles criaram um projeto nas redes sociais, um projeto chamado aí Vai Lucas, aonde eles faziam divulgações sobre o fato do engasgamento, sobre condutas de primeiros socorros, né? E o que foi percebido aí, principalmente aí pelos familiares, que muitas pessoas procuravam eles para relatar casos que também aconteciam aí com filhos, com sobrinhos, com familiares de engasgamento. E a partir desse momento aí a mãe do Lucas, a Alessandra, ela começou a entender a dimensão dessa problemática e perceber, principalmente através de estatísticas aqui, olha só, a primeira causa de morte acidental na faixa etária até 1 ano é um engasgamento, da mesma forma que em 2015 praticamente aí 810 crianças aí até 14 anos sofreram engasgamento. Então olha só quão grande é esta problemática do engasgamento nesse perfil, nesse público pediátrico. E aí através disso, através dessa fatalidade ocorrida com essa mãe que perdeu o seu filho, que criou um projeto social e que percebeu que outras mães também passaram pela mesma situação, ela resolveu unir forças e batalhar por um projeto, né, através de acessos políticos, por um projeto aí de lei, que é a Lei 9468 de 2018, que posteriormente deu origem à lei que nós temos atualmente aqui, que foi publicada em outubro de 2018, que é a Lei 13.722. Então vejam só, foi criado um projeto-lei, esse projeto-lei foi publicado como lei no Diário Oficial da União e traz algumas informações aqui importantes para nós aqui nesse momento. Olha só, então ele traz aqui no seu texto-lei que essa lei, né, ela torna obrigatória a capacitação
em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino, tanto público como privados, tanto de educação básica como educação infantil e até recreacional. Então vejam só, né, acompanhando uma linha de raciocínio aqui. Houve a fatalidade com o Lucas, com engasgamento, a família criou um projeto inicialmente um projeto social de informações, que levava informações sobre como socorrer crianças engasgadas. Tomou-se dimensão dessa problemática a nível de Brasil, foi buscado o apoio político para criar um projeto-lei, e desse projeto-lei vigorou-se uma lei que nós temos aqui, que é a Lei 13.722, e que foi realmente aí publicada no Diário Oficial da União em 4 de outubro de 2018. Então essa é uma data muito importante para aqueles que atuam na área de primeiros socorros, que dão treinamento de primeiros socorros. Essa data é uma data muito importante que nós devemos conhecer e saber dos seus benefícios à nossa sociedade. A Lei 13.722, ela traz no seu artigo 1º um detalhe bem interessante que aqui a gente tem que entender e começar a entender todo o seu contexto. A Lei 13.722, que é a Lei Lucas, ela abrange alguns critérios de forma genérica. E esses critérios, por vezes, eles devem ser regulamentados através dos estados ou até dos municípios. E isso nós vamos ver em alguns detalhes que eu vou falar aqui para vocês. Aguarde um pouquinho. Então o artigo 1º diz o quê? Os estabelecimentos de ensino de educação básica, tanto de rede pública, né, como de rede privada, eles deverão capacitar os professores e funcionários em noções de primeiros socorros. Então, independente se a rede de ensino seja básica, infantil, recreacional, ela seja pública ou seja privada, ela também tem essa competência legal aí dada por essa legislação, que ela deve fornecer lá o treinamento de primeiros socorros, tanto para os professores como para os demais funcionários. E ela traz aqui no parágrafo 1º que o curso deverá ser ofertado anualmente e destina-se à capacitação e reciclagem por parte dos professores e funcionários. Então, o artigo 1º ele diz que o curso ele deve ser anual. Todo o processo de reciclagem, de atualização, ele deve acontecer ano a ano. Da mesma forma que nós temos logo abaixo aqui, o parágrafo 2º, que a quantidade de professores capacitados em cada um desses estabelecimentos de ensino, seja público ou privado, será definido em regulamento específico. Isso é um detalhe importante, guardada a proporção de tamanho do corpo de professores e funcionários ou com o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes. Então aqui, esses dois parágrafos, que é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, percebam que ele tem uma definição genérica. Então o parágrafo 1º ele fala que o curso tem que ser ofertado anualmente e destina-se à reciclagem de professores e funcionários. Da mesma forma que o parágrafo 2º, ele também não traz a quantidade de funcionários, de professores e funcionários que devem receber esse treinamento. Só que ele deixa claro aqui, né, na segunda linha aqui do parágrafo 2º, que esses critérios será definido em regulamento, ou seja, há necessidade do município ou do estado regulamentar qual será essa quantidade. Então você aí que está no seu estado, que está no seu município e quer conhecer um pouquinho mais sobre essa lei ou quer trabalhar com essa lei, você deve verificar se aí na sua região essa lei ela já é regulamentada. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos aqui em algumas regiões do estado de São Paulo, por exemplo, alguns municípios trabalhando com a capacidade aí de formação de 1/3 do número de funcionários. Outras regiões já estão trabalhando com a totalidade de funcionários que estão diretamente trabalhando com as crianças. Então eu tenho dois exemplos distintos. Então, que o número de funcionários, dentre professores e funcionários na sua totalidade, deve ser de 1/3 de formação. Então, 1/3 desse público deve participar de treinamentos de primeiros socorros. E já tenho em outros municípios a regulamentação dizendo que
todos aqueles profissionais, seja professores ou demais outros funcionários que estão diretamente trabalhando com as crianças, têm contato direto, devem ter treinamento em primeiros socorros. Então esse é um detalhe muito importante, por isso que eu falei para vocês que a lei ela tem uma abrangência muito mais genérica. Vamos aqui ao parágrafo 3º. O parágrafo 3º ele fala que a responsabilidade pela capacitação dos professores e funcionários desses estabelecimentos públicos caberá aos respectivos sistemas e redes de ensino. Então, assim, a responsabilidade pela capacitação, ela compete realmente aos sistemas gestores. Então, quem gerencia a rede pública, quem gerencia as redes privadas, são esses sistemas que vão ser responsáveis pela capacitação dessa atividade fim, seja pública ou seja ela privada. Na próxima etapa aqui, nós vamos falar do artigo 2º. O artigo 2º ele traz aqui, ó, os cursos de primeiros socorros serão ministrados por entidades municipais ou estaduais e que devam ser especializadas em práticas de auxílio imediato de emergência à população, no caso dos estabelecimentos públicos e por profissionais habilitados, no caso estabelecimentos privados. Então o que ela deixa claro aqui para nós, essa lei no artigo 2º? Que se a entidade é pública, né, ela vai ter aí esses treinamentos ministrados por entidades municipais ou estaduais. E se a entidade é privada, ela pode ser atendida por redes privadas, por entidades privadas que prestam treinamentos em primeiros socorros. Então, poderá haver uma contratação de entidades privadas para isso. Então, existe também essas distinções aí. No parágrafo 1º do artigo 2º, ele diz aqui, ó, o conteúdo dos cursos de primeiros socorros, primeiros socorros básicos, deverá ser condizente com a natureza e a faixa etária do público atendido nos estabelecimentos, ou seja, a faixa etária dessas crianças que estão aí nesse período escolar. Um detalhe importante, né? Uma outra característica aqui de um parágrafo genérico, ele não fala aqui qual que é a carga horária e qual o assunto que deve ser abordado. Por isso que nós vamos ter que ir lá no nosso município, no nosso estado e verificar qual a regulamentação para atender a essa demanda. Então, se eu sou um profissional credenciado para dar treinamento em primeiros socorros e quero, estar vinculado, quero atuar dentro dessa área, eu preciso conhecer essa legislação aonde eu vou atuar, seja do meu município, seja do meu estado, qual que é essa legislação. Trazendo mais alguns outros exemplos aqui, nós temos exemplos aí de capacitação em alguns municípios que a regulamentação é para 4 horas de treinamento, sendo 2 horas de teoria e 2 horas de prática. Então isso é um exemplo que eu trouxe em específico, mas existem outras regiões que estão trabalhando com uma carga horária um pouquinho maior. Então você precisa checar isso daí na sua região. Então na sequência aqui, nós também temos aqui o parágrafo 2º do artigo 2º, onde ele destaca assim, ó, os estabelecimentos de ensino ou de recreação das redes públicas e privadas, aí que é o particular, deverão dispor de kits de primeiros socorros. Então, um detalhe interessante, eu trouxe aqui um exemplo, olha só, da publicação do decreto 20.305 de 2019, que foi publicado no Diário Oficial de Campinas, que é um exemplo específico daquela região, uma regulamentação que foi dada pela região de Campinas. Ele traz aqui, ó, as aulas serão ministradas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, isso ele está falando da rede pública, tá certo? O conteúdo programático a ser abordado de primeiros socorros aí envolve as habilidades necessárias para entender como acionar um serviço de emergência 192, avaliação da cena, que envolve a segurança do local, quedas, traumas, ferimentos, acidentes ocular, sangramento nasal, alergias e picadas de insetos, queimaduras, hipertermia, hipoglicemia em crianças, crises convulsivas, engasgo, desmaio, síncope, parada cardiorrespiratória e o procedimento aí de RCP. Então percebam que essa regulamentação específica aqui do município de Campinas, ela determina que o conteúdo programático que deve ser abordado, a carga horária de 4 horas, o conteúdo programático, e destaca também
que a elaboração do kit, ou seja, a orientação para estruturar um kit, será fornecida durante esses treinamentos. Então, no momento lá que o profissional que está dando treinamento de primeiros socorros, está fazendo aquele credenciamento, ele vai ensinar como montar um kit e quais os recursos que devem ter nesse kit a partir do momento que ele conhece esse ambiente, que ele sabe qual que é o público ali que ele está treinando e qual a faixa etária das crianças que estão naquele estabelecimento. Então o kit, nós percebemos aqui que ele deve ser específico a esse perfil e a esse treinamento que esses profissionais, esses professores, eles também vão receber. Esse é um detalhe importante aqui. A Lei 13.722, ela destaca também que uma vez que esses estabelecimentos eles recebem treinamento, eles devem ter essa certificação, eles devem receber essa certificação e essa certificação ela deve ficar exposta ali, né, de uma forma que ao chegar nesse estabelecimento ali eu consiga facilmente visualizar que essa escola foi credenciada, que esses profissionais foram credenciados, que eles receberam treinamento, tá certo? Então no artigo 3º ele fala que os estabelecimentos de ensino são obrigados a fixar em local visível a certificação que comprova que houve ali realmente o treinamento e que eles foram assim capacitados. Então a gente pega um exemplo aqui, ó, de uma secretaria escolar, onde num painel ali de forma bem visível, ela coloca lá o certificado de credenciamento através da Lei 13.722. Então todos os professores, no caso desse exemplo aqui, e os funcionários foram credenciados em primeiros socorros. O artigo 4º, ele traz aqui, ó, o não cumprimento das disposições dessa lei. Ele está falando aqui agora, se eu não cumprir, né, o que vai acontecer? Implicará a imposição das seguintes penalidades pela autoridade administrativa no âmbito da sua competência. Então, quando ele fala aqui em autoridade administrativa no âmbito da sua competência, também deve ser isso regulamentado em leis, em decretos específicos aí nos municípios e estados. Então, por exemplo, na rede pública, geralmente, né, a grande maioria das regulamentações traz a Secretaria de Educação, tá certo? Então, são alguns exemplos que a gente também tem que fazer lá, checar o que está descrito na regulamentação municipal e estadual. E caso ocorra aí o não cumprimento dessa lei, em primeiro momento, aí as sanções funcionam da seguinte forma. Primeiro vai acontecer uma notificação de descumprimento da lei. Então essa escola vai ser notificada, por que ela não está ali, não realizou o treinamento, então ela vai ter que se justificar inicialmente através dessa notificação. O segundo passo, né, se houver a reincidência, a multa. Então a multa vai ser aplicada, né, no caso da reincidência. Ocorreu uma reincidência, então agora vai ser multado. E nós temos a terceira etapa, que é no caso de uma nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento ou até da autorização concedida pelo órgão de educação, tá certo? Aí nos casos aí de responsabilização patrimonial, no caso se for uma rede pública, né, vai ser responsabilizado também o agente público que gerencia essa escola. Então são essas sanções que essa lei traz. Então notificação, a multa e a cassação do funcionamento, né, da autorização de funcionamento. Nós temos aqui no artigo 5º também informações interessantes que abordam que os estabelecimentos de ensino, né, de que trata essa lei, que ele fala dos estabelecimentos de ensino público e privado, devem estar integrados às redes de atenção de urgência e emergência de sua região. Então você precisa aí conhecer a rede de atenção de urgência da sua região e integrar também esses treinamentos. Isso cabe bastante também, as redes públicas elas fazem muito isso, né? Elas fazem essa integração, no entanto que em algumas regulamentações quem geralmente vai dar esse treinamento é o SAMU, então há uma parceria ali da Secretaria de Educação entre as secretarias e os gestores, e aí acaba fornecendo aí o treinamento pelas equipes de SAMU. Para as redes privadas, o que é mais comum é ser fornecido treinamento por entidades privadas, né? Entidades jurídicas, ou pessoas físicas ou jurídicas que sejam realmente credenciadas. Então, as pessoas
que vão fornecer o treinamento nesses ambientes, se for um treinamento em rede pública, nós temos que ver a regulamentação dessa rede pública. O que é essa lei? Ela compete à rede pública, ao SAMU fazer esse treinamento ou deixa aberto a outras entidades também, a outros serviços também. Então nós temos legislações que restringem a rede pública a ser atendida pelo SAMU, pelo sistema de treinamento do SAMU, e nós temos legislações que deixam aberto não só a SAMU, mas também por entidades jurídicas, né, por prestadores de serviços, escolas de treinamento ou profissionais que dão treinamento de primeiros socorros. Já as redes privadas, elas têm também autonomia de receber o treinamento por entidades como o SAMU, ou também de fazer um contrato, ou seja, contratar um profissional credenciado e habilitado para ir lá dar um treinamento. Então, existe essa possibilidade de ter uma contratação. Esses profissionais, na grande maioria das regulamentações, eles devem ter treinamento em primeiros socorros, devem ser credenciados e habilitados em instrução. E eles devem preencher alguns pré-requisitos em algumas entidades. Então, por exemplo, nós temos legislações, regulamentos que abordam que esses profissionais que querem dar treinamento da Lei Lucas têm que ir lá e se credenciar, por exemplo, no SAMU da região, ou ir lá e se credenciar no Corpo de Bombeiro da região. Tem regulamentos que não exigem que haja um credenciamento entre entidades, mas sim que o profissional ele seja habilitado e seja vinculado a uma empresa jurídica. Então, por isso que você tem que conhecer. Existem várias possibilidades dentro das várias regulamentações. O artigo 6º aqui, ó, o Poder Executivo definirá em regulamento os critérios para a implementação dos cursos de primeiros socorros previstos nessa lei. É o que eu acabei de falar, que você deve primeiro observar a legislação aí do seu município, do seu estado. Se você quer dar treinamento de primeiros socorros, você precisa saber na sua região qual a carga horária que você vai ministrar, qual o assunto que você vai ministrar, qual que é a divisão para a aula teórica, qual que é a divisão para a aula prática. Segundo passo, saber como você, profissional de primeiros socorros, instrutor de primeiros socorros, pode se credenciar, se a sua regulamentação da sua região ela exige que você se vincule a um preenchimento de um cadastro, de um credenciamento a alguma entidade, seja SAMU, seja Corpo de Bombeiros, ou se não exige, vai te exigir simplesmente que você tenha uma empresa e que você seja um profissional habilitado e credenciado para dar o treinamento. Então, primeiro passo é entender isso, é buscar a legislação da sua região e entender de que forma que isso vai funcionar, tá bom? Então, isso aqui no artigo 6º está bem claro. Lembrando que a Lei 13.722, ela é genérica, ela só pontua o que deve ser feito e depois vai ter as regulamentações municipais ou estaduais. O artigo 8º ele traz aqui, ó, esta lei então ela entra em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação. Então, após decorrido lá o período de outubro, né, 4 de outubro, ela foi então, realmente entrou em vigor no período aí, passou de 180 dias, entrou em vigor no dia 4 de abril de 2019, que é a lei que nós temos até hoje. Então, basicamente, essa é a Lei Lucas, basicamente é assim que ela funciona. Entendam que ela é importante que você conheça a lei e que também busque aí no seu município, na sua região, a regulamentação dessa lei. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado todas as dúvidas. Um grande abraço aqui do professor Ednei Fernando. Até mais!